Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que vocês sejam bem, sejam bem-vindos a essa aula de hoje, tá? Bom, na última aula a gente corrigiu, né, uma atividade que eu havia pedido para vocês fazerem, e eu comentei sobre a atividade, né, a gente viu cada questão separada, tá? E hoje eu gostaria de ver com vocês, falar um pouquinho sobre magnetismo, tá? Eu vou colocar aqui umas lâminas para otimizar o nosso estudo, né? E para a gente poder fazer uma aula mais tranquila, tá bom? Bom, então hoje é a nossa 32ª aula, né? Hoje é 32ª aula de ciências, né, gente? Hoje é dia 14/7, a gente vai ver sobre o magnetismo na história, os polos magnéticos, campos magnéticos, linhas de campos e bússolas. Quando eu falo de magnetismo, a gente está falando de ímã, né, gente? Então, eu vou colocar aqui, gostaria que vocês assistissem comigo um videozinho pequenininho aqui, ó, só para a gente poder situar, né, o assunto que a gente está querendo ver, tá? Vamos lá? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre os elétrons e como estão presentes em toda a matéria, inclusive na eletricidade. E neste episódio, iremos fazer com que estes elétrons circulem de uma forma ordenada. E a isto, damos o nome de magnetismo. Você já deve ter visto um ímã e como ele atrai metais. Mas como isso funciona? É o que vamos ver agora. O ímã possui dois lados, que chamamos de polos. E é através destes polos que os elétrons movimentam-se ordenadamente. Chamamos esse ordenamento dos elétrons de formação de dipolos magnéticos. Os elétrons saem pelo polo norte do ímã e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares ao redor do ímã. Esta área ao redor do ímã, onde circulam os elétrons, chamamos de campo magnético, e é nela onde alguns metais podem ser atraídos. Funciona da seguinte forma: se tivermos um material, como o ferro, por exemplo, e o colocarmos dentro do campo magnético, seus elétrons irão agir da mesma forma que o ímã, como se o ferro fosse um ímã também. Assim, o ferro será atraído pelo ímã. Por ser fortemente atraído pelo ímã, o ferro é uma substância ferromagnética, assim como o cobalto e o níquel. Já outras substâncias, como o cobre, funcionam de forma oposta. Se colocarmos uma placa de cobre no campo magnético de um ímã, o efeito vai ser oposto, e irão se repelir levemente. Desta forma, o cobre é considerado um material diamagnético, pois repele o ímã. E existem também materiais como o alumínio, que é um pouco atraído pelos ímãs. Quando colocados no campo magnético, apenas alguns elétrons alinham-se, fazendo com que o alumínio seja pouco atraído. Então, o alumínio é uma substância paramagnética, pois é pouco atraída. Todas as substâncias possuem campo magnético, já que possuem elétrons. Mas o que define se atraem ou repelem outros materiais é a constituição química, ou seja, os átomos dos elementos que formam os materiais. Enfim, é a forma ordenada como se comportam estes elétrons dentro dos seus átomos. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! E aí, pessoal? Então, pessoal, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Ele está falando praticamente tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então, o magnetismo é uma capacidade que alguns minerais têm de atrair metais. O nome magnetismo, ele originou-se do nome de uma cidade na Grécia antiga, né? Chamava Magnésia. E o material encontrado lá, que era magnetita, tinha capacidade de atrair minerais.
Magnetita, gente, era uma pedra. Tudo que termina em ita é pedra, tá? E eles viram que essa pedra, esse mineral, né, ele tinha capacidade de atrair esses metais. Esse termo é usado para indicar o fenômeno da atração que alguns materiais apresentam. Já há muito tempo, já hindus, persas, hebreus e egípcios já conheciam esse magnetismo há milhares de anos. Mas hoje a gente sabe que o magnetismo está relacionado com o movimento de elétrons, como a gente viu aí no vídeo, né? Dentro do átomo. Então, o movimento de elétrons nos átomos. E a gente sabe também que, além da magnetita, outros materiais podem adquirir essa propriedade. E a evolução da tecnologia permitiu o desenvolvimento de ímãs artificiais também, olha que legal. E são usados em motores, alto-falantes, microfones, discos rígidos, cartões bancários, etc. Os polos magnéticos. Bom, nós vimos lá também no vídeo que o ímã é um objeto que tem a propriedade de atrair e repelir metais. Possui duas regiões distintas, onde a atração e a repulsão magnética é mais intensa. E essas regiões, elas são chamadas polos magnéticos. Existe o polo sul e o polo norte, né? Os polos magnéticos iguais, eles se repelem. E os opostos se atraem, os polos magnéticos opostos se atraem, tá? Os polos magnéticos de um ímã, eles são inseparáveis, por mais que sejam divididos em pedaços menores. Nunca se obterá um único polo. Então, toda vez que se eu cortar, né, um ímã ao meio, o que vai acontecer? Ele vai ser criado, ele não vai perder um dos polos por isso. Ele vai criar um polo, por exemplo, se a parte que tem o polo norte, ela vai criar o polo sul. Né? E assim, ele nunca vai deixar de ser um ímã, ele vai ter os dois polos sempre, tá? Então, por mais que a gente divida em pedaços menores, ele nunca se obterá um único polo. As partes obtidas sempre serão ímãs completos, como os dois polos distintos, tá? Isso aqui, gente, é o polo da Terra, né? O polo magnético e o polo geográfico, que é a Terra, ela se comporta como se fosse um ímã, né? Vamos ver aqui para frente, quer ver? Ó. Primeiro, vamos ver o campo magnético e linhas de campo. Os materiais que têm a propriedade de serem atraídos ou repelidos por ímãs, eles sofrem a ação de uma força magnética, né? E a região onde essa força se manifesta é chamada de campo magnético. São essas setinhas aí, né? Essas cores azul e preta aí, tá? O campo magnético se forma ao redor de todos os ímãs. O seu alcance varia de acordo com a intensidade do magnetismo do ímã. A gente pode observar e representar o campo magnético por meio de linhas de campo. Então, campo magnético, né, é a região onde a força magnética se manifesta, né? E ela é chamada, então, campo magnético. E a linha de campo, as linhas de campo, é representação do campo magnético, tá? Aí que eu estava falando sobre magnetismo terrestre e vento solar. O Sol ele emite constantemente plasmas e partículas carregadas principalmente de prótons e elétrons, que compõem o vento solar. Então, isso é o vento solar. É aquele plasma e partículas carregadas de prótons e elétrons que o Sol emite para que, né, constantemente. A Terra apresenta um campo magnético moderado, além do campo gravitacional. E esse campo magnético ele vai nos proteger de uma série de perigos do espaço, como as radiações espaciais. Se não fosse esse campo magnético terrestre, essas partículas poderiam alcançar a superfície da Terra e causar muitos danos, né, gente? Aí depois vem as bússolas. É isso que eu falei para vocês. A Terra ela se comporta como um grande ímã, né? Ela apresenta um campo magnético. Os polos geográficos
eles coincidem com o eixo imaginário de rotação da Terra. E isso não ocorre com os polos magnéticos. Nós vimos lá na frente uma gravura sobre isso. Olha aqui para você ver. O polo magnético da Terra, os polos da Terra, o polo geográfico norte, polo geográfico norte, está vendo? O polo sul magnético, ele é aqui em cima, junto com o polo norte geográfico. E o polo norte magnético é aqui embaixo, junto com o polo sul geográfico, tá? Então, os polos geográficos, eles coincidem com o eixo imaginário de rotação da Terra, né? Mas isso não ocorre com os polos magnéticos. Próximo ao polo geográfico norte fica o polo magnético sul, é o que eu falei para vocês, né? Enquanto que o polo magnético norte fica próximo ao polo geográfico sul. As bússolas são aparelhos de orientação que utilizam o campo magnético da Terra. Então, elas apontam sempre para o norte, na direção do polo sul, na direção do polo magnético sul, tá? As bússolas vêm sendo substituídas por aparelhos de GPS, né, que informam a localização de modo mais preciso. Então, enquanto a bússola aqui, ela te fala sobre norte, sul, leste e oeste, o GPS ele vai te mostrar a rua, mais precisamente, né, os dados que você quer, tá bom? Bom, gente, então isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Sobre magnetismo. E eu gostaria que vocês fizessem essas atividades aqui, vocês vão assistir essa videoaula de novo, tá? Vocês assistem quantas vezes achar necessário. Vocês vão ler o livro da página 130 a 133, fazer a atividade da página 135 no caderno, tirar a foto das atividades e enviar no grupo aqui para a gente, tá ok? E por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem aí, né? Deus quiser, isso tudo já vai passar logo, nós vamos começar a estudar na sala, tudo tranquilo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, beijo, fiquem com Deus.